Olá, concurseiro, tudo bem? Meu nome é Antônio, estou aqui trabalhando contigo no penúltimo encontro, a ordem social. Especificamente estamos agora falando sobre a Seguridade Social e é um tema encarniçado e difícil. A gente já viu que a Seguridade Social é um conjunto aí de ações do poder público que voltam-se para efetivar a saúde, a previdência social e a assistência social. Eu tenho lido já com vocês os primeiros artigos, apenas gostaria de lembrar que ali no 195 tem mais 13 parágrafos, não é necessariamente a ética de cobrança da prova, você vai ler aquilo ali com tudo, mas leia sabendo que não é um tema assim tão esperado. Agora, o que é muito esperado são as exposições relacionadas a cada um desses aspectos da Seguridade Social. A gente já viu, ela envolve aí a saúde, a previdência e a assistência. A gente vai começar falando rapidamente sobre alguns desses temas. E o primeiro, pela ordem, é a saúde. A saúde é direito de todos e é dever do Estado. Dever do Estado. Garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Quer dizer, a gente promove saúde no Brasil tanto num viés preventivo quanto num viés repressivo. Preventivo, está ali escrito, redução de riscos. Repressivo, acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 197 diz que são de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao poder público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e também por pessoas físicas ou jurídicas de direito privado. Então veja que interessante, a ação de serviço de saúde é algo que está aí no domínio do Estado e está sendo fiscalizado e controlado e executado ao mesmo tempo por estas pessoas que aí estão, terceiros, pessoas físicas ou mesmo pessoas jurídicas. Artigo 198 afirma que as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes. Descentralização, com direção única em cada esfera de governo. Antônio, isso daí tem alguma coisa a ver com o Sistema Único de Saúde? Tem tudo a ver. A gente está conversando aqui sobre o Sistema Único de Saúde, que é uma rede aí de acesso regionalizada e hierarquizada. Agora, este SUS, ele é pautado pela descentralização, né? Haverá direções únicas em cada esfera de governo. Quer dizer, por mais que a saúde seja uma providência a ser conferida para todos, pela União, pelo Estado, pelo Distrito Federal e pelos municípios, cada um desses entes terá um responsável. É o que está falando essa descentralização com direção única em cada uma de esfera de governo. Atendimento integral. Olha, bem ou mal, o Brasil ele presta um atendimento de saúde para todo mundo. Tem sistemas de saúde fora do Brasil, em países ultra, mega, super desenvolvidos, que não atendem todo mundo. Nos Estados Unidos, só atende quem é contribuinte lá da Previdência Social deles. Lá você não é contribuinte, esqueça, não vai ser atendido não. Ou você tem uma saúde particular ou você morre. Aqui no Brasil, não. Todo mundo é atendido, seja cliente de plano, seja não cliente de plano. E também deste SUS participa aí a comunidade na forma da lei. Este Sistema Único de Saúde será financiado nos termos do artigo 195. Isso não é segredo, a gente já havia conversado que a Seguridade Social era financiada por verba pública e também por contribuições a serem pagas aí pelo empregador, pelo empregado, há aquelas contribuições relacionadas à receita de prognósticos e também aquela incidente sobre o importador de bens. Parágrafo 2º diz que a União, Estados, Distrito Federal e municípios aplicarão anualmente em ações e serviços públicos de saúde recursos mínimos derivados de aplicação de percentuais calculados sobre. Aí a gente tem um monte de termo técnico que até não tem caído. Veja, a gente vai compreender, por exemplo, aqui no âmbito do inciso 2, que uma parte da arrecadação dos impostos estaduais serão revertidos aí para a saúde.
serão revertidos para a saúde. Então, a gente tem, por exemplo, o IPVA sendo pago para o Estado, e quem vai reverter, quem vai arrecadar esse IPVA é o Estado, e uma parte do que é arrecadado volta-se aí para a saúde, tá bom? Também tem aí uma responsabilidade do município, que vai reverter também suas parcelas tributárias para o serviço de saúde. Então é interessante que você lembre que uma parte das receitas tributárias dos entes federativos vai ser revertida para a saúde. Não creio que seja necessário saber quais são os impostos, porque aí extrapola o seu edital, mas saber que uma parte dos impostos que o poder público arrecada são revertidas sim para a saúde, tá? Esse parágrafo 3º, ele também vai afirmar aí que uma lei complementar, que será reavaliada pelo menos a cada 5 anos, estabelecerá percentuais de que trata o parágrafo 2º, quer dizer, a gente vai atualizar esses repasses aí nessa periodicidade, 5 anos. Fala aí sobre critérios de rateio, nada que assuste aqui, nada que represente a cobrança na CESP, me parece. Parágrafo 4º, esse é interessante já. Aqui vai dar você uma destacadinha. Os gestores locais do Sistema Único de Saúde poderão admitir agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias por meio de processo seletivo público, de acordo com a natureza e complexidade de suas atribuições e requisitos específicos para a sua atuação. Então a gente pode, de fato, encontrar aí no campo da saúde alguns agentes comunitários que vão atuar. Quem é de cidade pequena, posso falar, conhece talvez agentes comunitários, que são pessoas contratadas ali pelo poder público para fazer promoção de saúde, atuar aí no combate a endemias e assim por diante. Um pessoal que está agindo não no fronte médico, não é o cara que está te dando lá a injeção, mas é o cara que está atento aí às endemias, que está atento às campanhas de saúde e assim por diante, tá bom? Bacana. O parágrafo 5º fala sobre piso salarial aí para as categorias, né? Para estas categorias, também não sei se é algo que repercute tanto. Este parágrafo 6º você também pode pular, creio que não haja necessidade. Agora o 199 destaca. Esse destaca. Porque é muito perguntado se a saúde é um dever único do Estado. Olha, é verdade que é dever do Estado, só que é verdade também que a iniciativa particular pode explorá-la. E aí você tem que a assistência à saúde é livre à iniciativa privada. Então eu posso fazer um hospital particular? Mas lógico que pode, tá cheio por aí, concorda? Veja que as instituições privadas podem participar de forma complementar do Sistema Único de Saúde, segundo diretrizes deste, mediante contrato de direito público ou convênio, tendo preferência às entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos. Então é muito interessante que alguns hospitais, mesmo sendo particulares, atendem à rede de saúde, né, o Sistema Único de Saúde, assistem, portanto, aqueles clientes, aqueles pacientes que não são portadores de um plano de saúde ou que não têm disposição para pagar. Mas isso tudo é feito mediante convênio com o poder público. Interessante o parágrafo 2º também, que afirma ser vedada a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às instituições privadas com fim lucrativo. Olha, eu tenho um consultório, sou dentista, eu posso receber dinheiro do poder público para incrementar o meu? Não, né? Óbvio que não. Se tem fim lucrativo, eu não posso receber. Se não tem fim lucrativo, aí talvez até possa receber. Parágrafo 3º também é relevante para a banca. Afirma que é vedada a participação direta ou indireta de empresas ou capitais estrangeiros na assistência à saúde no país, salvo quando previsto em lei, senão eles entram em nosso sistema, quebram e depois vão embora. Por exemplo, vem uma grande companhia de plano de saúde, oferece planos de saúde ilimitado a R$ 1,99. Aí quebra a Unimed, a Amil, todos os planos de saúde. E aí, quando todos eles estiverem quebrados, eles pegam e aumentam aquele valor de mensalidade para R$ 5.000. Aí, poxa, a gente fica refém daquilo, um monte de gente não vai pagar. É um caos. Então, toma cuidado. Parágrafo 4º.
A lei disporá sobre as condições e os requisitos que facilitem a remoção de órgãos, tecidos e substâncias humanas para fins de transplante, pesquisa e tratamento, bem como de coleta, processamento e transfusão de sangue, sendo vedado, pelo amor de Deus, todo tipo de comercialização. Então o poder público ele tem aí toda uma estrutura para coletar órgãos, tecidos, enfim, mas a gente não vai vender, né? Só o que faltava vender sangue, por exemplo. Esse é o parágrafo 4º do artigo 199. O artigo 200 também é bem decorebinho, mas ele tem uma relevância para a prova. Fala aí sobre as atribuições do Sistema Único de Saúde, controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse para a saúde e participar da produção de medicamentos, equipamentos imunobiológicos, hemoderivados e outros insumos, executar ações de vigilância sanitária, ordenar a formação de recursos humanos, participar da formulação da política de educação e da execução das ações de saneamento básico e assim por diante. Você vai dando uma lida nisso, porque aqui é memorização, nada mais do que a memorização. E aí, a gente parte lá para o tema da Previdência Social, que é o segundo tripé da Seguridade Social. Não esquece, essa é clássica, clássica. Seguridade Social compreende saúde, já vimos. Previdência Social vamos analisar rapidamente agora e uma assistência social. Aqui tem muito de direito previdenciário, algo que é muito específico, também não é aí esperado em prova. Vamos dar uma olhada em linhas gerais nesta Previdência Social. Ela será organizada sob a forma de regime geral, e lá o INSS, né? Ele é de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e atenderá, nos termos da lei, a cobertura dos eventos de doença, invalidez, morte e idade avançada. Então a gente tem aí quais benefícios são pagos pelo regime de previdência social. Eu tenho lá cobertura de evento relacionado à doença, né? Tem lá a aposentadoria, por exemplo, por doença, invalidez, morte ou idade avançada, pagarei aí por morte aos dependentes, obviamente. Há também um pagamento de valores aí relacionados à maternidade, à gestante. Então você sabe que a mãe que tem uma criança, ela consegue se valer de um especial benefício para ampará-la. Você sabe que quando você é mandado embora, você recebe aí um seguro-desemprego e tem também aquele salário família e auxílio reclusão para os dependentes dos segurados de baixa renda. Muita gente critica o auxílio reclusão, só que a gente tem que lembrar que por detrás, eventualmente, lá daquele que está preso, tem uma criança. Não é verdade? Tem uma criança que às vezes pode passar fome. Não é culpa da criança o pai ter praticado um crime e ter sido recolhido a um sistema prisional e, portanto, ter sido aí privado da forma de custeio daquela criança, se é que já custeava. Aqui a gente não vai ser insensível à eventual necessidade daquele que precisa ser aí alimentado. E depois a gente tem, em último lugar, pensão por morte do segurado, homem ou mulher, cônjuge ou companheiro e dependente, observado o disposto aí neste parágrafo 2º que já virá. Veja que legal é o parágrafo 1º. Eu não posso adotar critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria, ressalvados os casos de atividade exercida sob condições especiais que prejudiquem a saúde. Então, por exemplo, todo mundo vai se aposentar conforme os mesmos critérios de tempo. Aquele, por sua vez, que trabalha numa situação de risco, aí ele pode até aposentar-se antes. É justificável, mas a regra é todo mundo se aposenta de igual maneira. No parágrafo 2º, tem lá, nenhum benefício pode ser menor do que o salário mínimo, a gente não pode então pagar menos que o salário mínimo, e estes benefícios são atualizados, é o que fala o parágrafo 3º, tá bom? Depois, parágrafo 4º, é assegurado o reajustamento dos benefícios para preservar-lhes em caráter permanente o valor real. Então a gente tem que ir corrigindo e reajustando esses valores dos benefícios de aposentadoria, por exemplo. É vedado
a filiação ao regime geral de previdência social na qualidade de segurado facultativo, de pessoa participante do regime próprio de previdência, tá? Então, aí também é bem específico esse dispositivo. Se eu já faço parte de um sistema particular de previdência, eu não posso me filiar como facultativo no sistema público aí de previdência. Gratificação natalina de aposentados terá sempre por base o valor dos proventos do mês de dezembro de cada ano. E este daqui é o dispositivo. É assegurada a aposentadoria no regime geral de previdência social, nos termos da lei, obedecidas as seguintes condições. Aí a gente vai ver, tá, quando é que eu me aposento? Quais são os requisitos para minha aposentadoria? Esse tem que memorizar. Os outros também, mas esse daqui, assim, você tem que recitar na hora da prova. Diz aí que uma primeira condição para aposentadoria é 35 anos de contribuição se homem e 30 anos de contribuição se mulher. Então a gente vai contribuindo para o INSS e após 35 anos eu me aposento. Se for homem, 30 anos de contribuição se for mulher. Aí a gente tem também lá 65 anos de idade se homem e 60 anos de idade se mulher. Reduzido em 5 anos o limite para os trabalhadores rurais de ambos os sexos e para os que exerçam suas atividades em regime de economia familiar, aqui incluído o produtor rural, o garimpeiro e o pescador artesanal, que são talvez aí profissões que exigem mais da pessoa, tá? Esse aí tem que dar uma olhada bastante, tem que entender 35 anos de contribuição para homem, 30 para mulher, 65 anos de idade para homem, 60 de mulher, reduzindo em 5 anos para os trabalhadores rurais e estes outros que aí estão. Mas ainda naquele tópico de contribuição, a gente vai reduzir em 5 anos o tempo de contribuição para o professor que comprove exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental, porque olha, dá trabalho ser professor para ensino fundamental, educação infantil e assim por diante. Então, se o homem aposenta-se aos 35 anos de contribuição, se for professor, ele pode aposentar-se a 30. Essa é a pegada desse dispositivo. Parágrafo 9º, para efeito de aposentadoria, é assegurada a contagem recíproca do tempo de contribuição na administração pública, tá? Depois, um parágrafo 10, dizendo que lei disciplinará a cobertura do risco de acidente de trabalho, aqui também muito específico, assim como são específicos o 11, o 12 e o 13. Esses daqui você vai dar uma olhadinha por sua conta, tá? Não tem aqui uma grande repercussão lá na CESP. O artigo 202 fala que o regime de previdência privada de caráter complementar e organizado de forma autônoma em relação ao regime geral de previdência social será facultativo, baseada na constituição de reservas que garantam o benefício contratado e regulado por lei complementar. Então aí nós temos que, além daquele regime geral da previdência social, baseado aí no INSS, é possível um sistema complementar de previdência, mas agora particular. Então, banco oferece, outras companhias oferecem. É óbvio que ali a adesão é facultativa, entra quem quer, tá bom? Também você vai dar uma olhada nesses parágrafos, eles versam basicamente sobre a relação aí entre o particular e essa previdência que é privada e por isso não me parece ser o foco da prova. Agora, o terceiro tripé da Seguridade Social é justamente a assistência social. E aqui você tem no início do artigo 203 uma pegadinha que a banca faz constantemente. Você tem que entender que a assistência social será prestada a quem dela necessitar, independentemente de contribuição à Seguridade Social. Então aqui a gente pode agora apurar um raciocínio que já estávamos fazendo. Veja, a previdência, a gente falou, é contributiva. A previdência é contributiva. Eu contribuo para o INSS para me aposentar. Concorda? Se eu nunca contribuir, eu não vou conseguir me aposentar. Eu fiquei sem contribuir toda a minha vida. Aí na véspera quero me aposentar, eu chego lá no INSS, falo, escuta, eu vim aqui, quero minha aposentadoria. Não, pera lá, cadê sua contribuição? Você contribuiu? Não contribuí. Então você não vai se aposentar, não vai receber. Antônio, e aí eu vou viver do quê?
É por isso que o slogan lá da Previdência Social era, até um tempo atrás, Previdência Social. Um dia você vai precisar dela. Então contribua. Se não está contribuindo ainda, trate de contribuir, porque uma hora ou outra a vida vai nos reclamar aí uma assistência. E talvez o INSS esteja aí para nos resgatar. Agora, a gente está falando aqui de assistência social. A assistência social ela não é contributiva, ela é prestada a quem dela necessitar, tá aí, ó, independentemente de contribuição. Ela serve para quê? Para proteger a família, a maternidade, a infância, a adolescência, a velhice, amparo à criança, promoção da integração do mercado de trabalho, habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência, garantia, já vamos falar melhor disso daqui, de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora de deficiência e ao idoso que comprove não possuir meios de prover a própria manutenção ou tê-la provida por sua família, conforme dispuser a lei. Então, a pegada aqui é a seguinte, a gente sempre vê assistência social, a gente vê aí órgãos do poder público que vão até a prestar assistência para o idoso, então faz lá uma casa de assistência e amparo a ele, uma casa de assistência e amparo ao menor de idade e assim por diante. É interessante. Presta-se assistência social a quem dela necessitar, não necessariamente apenas o que contribui. É interessante, temos que entender então que o poder público ele tem um viés assistencialista. Para quê? Para esses setores aí talvez mais fragilizados, para esses setores que estão aí dependendo. Agora, tome cuidado, que aquele portador de deficiência ou o idoso que não possa se prover por seus próprios meios, ele até tem a garantia aí de um salário mínimo de benefício mensal, tá? A ser pago pelo poder público conforme dispuser a lei, conforme dispuser a lei. 204. As ações governamentais na área de assistência social serão realizadas com recursos do orçamento da Seguridade Social, tá? Bem técnico aí, com base em algumas diretrizes que também não é esperado aí na prova da CESP. De qualquer forma, dá uma lidinha nesse ponto e aí, ao finalzinho dessa aula, a gente pega aí a parte de meio ambiente. Agora sim é muito, muito significativa a nossa conversa, tá? O meio ambiente está lá no seu edital e ele está aí no artigo 225, que diz que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Esse aqui, para a CESP, é um golaço. Pode anotar aí que o direito de meio ambiente é fundamental, e é um direito fundamental que é garantido para as presentes e futuras gerações, para as presentes e futuras gerações. Então, eu tenho, todos os que estão por vir também terão. É um direito fundamental de terceira geração, até se você quiser anotar. Aqui é um aprofundamento. Os direitos de primeira geração são os direitos civis e políticos, aqueles mais elementares, o direito à vida, liberdade, direito de votar. Temos também direitos econômicos, sociais e culturais, que são direitos de segunda geração. Esses daqui são os direitos como a saúde, a educação, a previdência, algo assim mais vocacionado para o social. E o meio ambiente é um direito de terceira geração, é um direito fundamental de terceira geração. Algo que pertence não apenas a mim, mas pertence a toda uma coletividade. Trata-se de um direito difuso. E como eu te falei, a prova adora perguntar isso. A CESP, de um modo geral, adora perguntar. Você tem aí uma questão de 2009, mas tem outras mais, né? Talvez até mais recentes, perguntando: o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é considerado direito fundamental de terceira geração. Verdadeiríssimo, está correto, como já havíamos ali conversado, tá bom? Agora, para assegurar a efetividade desse direito, incumbe aí ao poder público adotar algumas providências, quais sejam preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo ecológico das espécies e ecossistemas. Então, o poder público ele vai ter que fazer alguma coisa para de fato garantir aí este meio ambiente ecologicamente equilibrado. Também
preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do país e fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e manipulação de material genético. Veja, você já deve ter ouvido falar que há algum tempo atrás o Japão ele patenteou o cupuaçu no Brasil. Mas pera lá, o cupuaçu é um produto brasileiro. Quem disse que o Japão pode entrar aqui e querer patentear para cobrar da gente depois uma verba sobre a utilização de um produto que é nativo brasileiro? Ao inferno, na verdade. É como se eu fosse lá no Japão patentear o sashimi. Ah, não, quem fizer sashimi agora no Japão vai ter que me pagar. Foi o que eles fizeram conosco. O Brasil foi e lutou para a derrubada dessa patente. Derrubou e conseguiu derrubar. Por quê? Compete a ele preservar a diversidade e integridade do patrimônio genético do país. A gente não quer saber de ninguém aqui patenteando coisas que são nossas. Cabe a ele também definir em todas as unidades da federação espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão permitidas através de lei, vedada qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem a proteção. Ela vai fazer então aí as reservas, tá certo? Esse é um ponto bem bacana aí de meio ambiente, você tem que estar atento a ele. Ele vai também poder público exigir na forma da lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, anote, estudo prévio de impacto ambiental. Aqui se dará publicidade. Toda vez que a gente vai fazer, então, uma obra aí de vultoso impacto ambiental, a gente tem que fazer esse estudo. Eu quero fazer uma hidrelétrica. Pô, pera lá. Um lago de uma hidrelétrica, ele feito aqui, vai implicar na rachadura de uma casa a 50 quilômetros de distância, porque dá abalo sísmico no negócio. Não, sai tremendo tudo. Não é isso. Mas há recolocações ali que vão dar rachadura na casa do cara que está a 50 quilômetros de distância. E além disso, no lago que se forma, pode estar ali habitando uma espécie única, rara de bicho ou de planta. Então tem que ter todo um estudo de impacto aí ao meio ambiente no que toca a estas obras aí que serão eventualmente feitas, tá? Então é isso. Na próxima aula a gente continua a partir do inciso 5, temos outros assuntos ainda para falar, outras questões para resolver. Meu amigo, minha amiga, obrigado, um grande abraço, até o próximo encontro.